Vamos agora aprender a manipular a reconstrução tridimensional? Eu já falei para você aqui algumas vezes que o 3D não é uma ferramenta de diagnóstico. E isso é muito importante porque ela pode não mostrar algumas estruturas que estão presentes no paciente ou mostrar de uma forma errada, assim como, por exemplo, artefatos que esse exame pode ter e que eles podem estar atrapalhando toda a visualização aqui também. Então, a reconstrução 3D, ela, embora não seja uma ferramenta de diagnóstico, para a gente diagnosticar olhando para o 3D, e sim, temos que diagnosticar olhando os outros cortes, né? Axial, coronal, sagital, mas o 3D é uma excelente ferramenta de venda e de visualização para quem ainda não tem tanta experiência com a tomografia assim. Então, se você quer mostrar aí para o seu paciente, ou se você está fazendo um laudo para um colega dentista, você pode usar o 3D como uma ferramenta para você mostrar as alterações que estão acontecendo ali com aquele paciente. Então eu quero agora te mostrar como esse 3D funciona. Para isso, eu estou aqui no meu layout comum, no intuito de te mostrar melhor, eu posso ou dar um Enter aqui no teclado e ele vai ficar grandão, ou se eu ainda quiser visualizar os outros cortes, a gente pode vir aqui em Alterar Layout e colocar esse layout aqui que o 3D é grandão. Então, eu vou manter esse aqui para ainda dar uma olhada aqui nos outros cortes. Primeira coisa é a movimentação do 3D, tá? Eu posso movimentar ele clicando com o indicador do mouse e arrastando ele para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Para quem está começando a visualizar o 3D, a manipular o 3D, pode ser um pouquinho complexo, porque ele vai saindo e às vezes você não consegue acertar a posição dele. É difícil. Então eu vou te dar já logo a primeira dica. Aqui embaixo tem as posições da cabeça. Então eu posso, por exemplo, se eu quero ver esse 3D de um lado, eu posso simplesmente clicar aqui, olha, esquerda, que ele vai virar para a esquerda, ou ele vai fazer um 45 graus, pode ficar de frente, 45 graus para a direita, direita completa. Ó, estamos tendo uma vista agora de trás para frente. Estamos vendo agora de baixo para cima, olha aqui a base da mandíbula, e de cima para baixo, embora a gente ainda esteja vendo a mandíbula, porque as estruturas da maxila, né, elas são mais espaçadas e não está tão opacificado esse 3D. Então, eu vou colocar ele aqui, olha, numa visão de 45 graus, e aí eu posso dar uma ajustada. Se sem querer eu subir ele um pouquinho, e não era isso que eu queria, eu posso vir nesse último botãozinho aqui da cabeça, onde eu posso simplesmente, olha, girar esse paciente. Então vamos supor, vou clicar aqui no botãozinho de 45 graus, e esse daqui ele permanece selecionado. Então toda vez que eu tentar movimentar, ele vai movimentar só girando. Se eu remover, quando eu tentar movimentar, ele vai movimentar para todos os lados. Então vamos supor que eu consegui aqui um posicionamento legal, só que ele está muito para baixo. Eu posso clicar aqui no último botãozinho e só girar ele um pouco mais para cima. Isso facilita, deixa a navegação aqui no 3D às vezes um pouco mais rápida, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de agilidade, né, nesse 3D. Seguindo adiante, nós temos aqui a coloração VR. A coloração VR são presets de filtros, né, de formas como esse 3D foi planejado. Então aqui a gente tem o teeth, que é o dente, né, onde a gente está vendo a imagem um pouco mais, com um pouco mais de transparência para ver todos os dentes, então a gente consegue observar, por exemplo, aqui, olha só, esse molar incluso, né, porque eu tenho transparência do tecido ósseo. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, esse daqui que é o bone, que ele vai mostrar mais osso. Mas repare que ele ficou bem brancão, né, tá um pouco falhado. Não gostei muito da estética dele, vamos seguir adiante. O próximo é o MIP, que ele faz como se fosse uma radiografia, um volume aí, né, uma radiografia com o volume da tomografia. O próximo é o tecido mole, onde ele vai mostrar aqui, olha, toda a parte de tecido mole do paciente. Se a gente colocar aqui lateralmente, a gente vai ver o lábio que foi recortado pela aquisição tomográfica, tá?
Então aqui, ó, o lábio foi um pouquinho recortado, mas a gente consegue ver aqui, né, um pouquinho do lábio. Aqui olhando por cima, olha, a gente vê toda a parte de seio, cavidade nasal e por aí vai. Temos ainda o soft tissue 2, que é o tecido mole também, mas de uma outra forma. E aí vamos voltar aqui para o dente. Então estamos aqui no dente, vou botar ele de frente. Eu tenho a possibilidade de descer aqui, olha, na setinha e mostrar, olha, opacidade, diminuir e aumentar, brilho, então olha, ele vai ficar um pouco mais avermelhado ou ele vai ficar um pouco mais esbranquiçado, e o contraste, que ele vai dar mais contraste, vai ficar um amarelo muito amarelão, ou ele vai dar menos contraste. Tá? E aí você pode ir trabalhando da forma que você quiser por aqui. E aí, ah, meu Deus, quero voltar ao que era antes. Vem aqui nesse botãozinho de redefinir, que ele vai redefinir o filtro que estava aqui. Mas a gente ainda tem uma outra ferramenta interessante, que é a Coloring, que nada mais é do que abrir um gráfico para você trabalhar com essa imagem aqui. Eu acho muito interessante essa ferramenta e quando você for abrir essa ferramenta para explorar as possibilidades, eu já te aconselho a abrir agora de cara configuração padrão. Clica aqui em configuração padrão e ele vai nos entregar aqui mais opções de coisas que vão ser importantes aqui na frente. Então já deixa a configuração padrão aberta aqui e agora o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou, por exemplo, olha só, pegar no primeiro quadradinho da minha janela de gráfico e olha só, aumentar. O que que aconteceu? Eu fui para a parte de tecido mole. A cor tá escura, né? Tá um vermelho, meio preto, mas eu aumentei a quantidade de tecido mole desse paciente. Eu posso diminuir a quantidade de tecido mole, mas não quero diminuir muito, porque eu quero bastante tecido ósseo desse paciente. Eu posso vir agora depois e trabalhar um pouco mais desse tecido, ó. Aí eu vou aumentando aqui, não quero muito, porque já começa a aparecer imagem que eu não quero. Mas eu vou fazer o quê? Olha só, eu posso vir aqui e subir um pouquinho para eu dar um pouco mais de opacidade para esse paciente. Então, olha só, posso vir aqui, olha, e ir dando opacidade para o meu paciente. Então, repara que agora eu já não enxergo mais aquele dente incluso que estava aqui. Por quê? Porque eu dei bastante opacidade, porque eu quero ver osso. Então, dependendo do que você precisa enxergar na tomografia, se você quer ver a integridade óssea, né, se você quer ver como é que está tudo aqui, você pode aumentar essa opacidade, aumentando, olha, trazendo esses quadradinhos aqui para cima. E aqui aumentando a quantidade de tecido mole ou diminuindo. Então aqui, olha, eu dei bastante opacidade, mas a imagem está meio avermelhada ainda, não gostei. E a gente vai trabalhar a cor dessa imagem aqui em cima, ó. Posso jogar o primeiro quadradinho um pouco para o lado, olha só. Se eu jogar ele muito para cá, ele pode, olha, inverter ou avermelhar. Se eu jogo esse vermelho para frente, eu já dou uma amarelada maior nessa imagem. Aqui, olha, amarelo ainda mais, mas não, eu quero jogar um pouco mais de branco aqui, né, para dar um brilho. Olha, a gente vai trabalhando da forma que a gente quiser. Eu posso ainda, olha, colocar aqui em aplicar sombreado. Olha só como ele vai dar um aspecto um pouco mais de realista para essa imagem. Eu gostei de como ele ficou bastante para quando eu quero avaliar tecido ósseo, olha só que legal. Eu estou vendo bem aqui os forames, tudo que a gente quiser ver mesmo com definição, detalhe ósseo, é bom a gente colocar, aplicar esse sombreado, aumentar aqui esses quadradinhos para aumentar, né, a opacidade e talvez trabalhar aqui um pouquinho na quantidade de tecido ósseo que está aparecendo e ir trabalhando as cores. Eu sei que é muita informação, mas é legal você ir testando, mas esses três segredinhos são trabalhar a quantidade de tecido aqui nesse primeiro pontinho, trabalhar aqui nesses outros a opacidade, trazendo para cima, trabalhar as cores aqui,
e se você quiser aplicar um sombreado. Aí eu gostei muito dessa imagem. Por que que a gente abriu ali, né, aquela partezinha? Por que que eu falei com você que era importante abrir ali? Porque eu posso guardar esse padrão que eu fiz. Então eu vou colocar em guardar como, vou dar um nome para ele, vou botar osso e dou um ok. Ele vai entrar como osso. Então toda vez que eu quiser, eu vou ter que abrir aqui nas configuraçõezinhas e esse padrão já vai estar aqui. E aí eu vou salvar e vou fechar. Pronto, meu padrão foi feito aqui nessa imagem. Agora vamos supor que eu queira recortar essa imagem. Eu vou vir aqui em recortando, aplicar recorte. Clico em aplicar recorte, ele ativa as janelinhas para mim. Então, eu quero aplicar no sentido, o recorte no sentido axial. Ele tem aqui, ó, pé, cabeça. E aí, se eu quero recortar, por exemplo, a maxila e deixar a mandíbula, eu venho aqui, ó, cabeça, né, que é a parte superior, e vou descendo até recortar o máximo possível, sem recortar a arcada minha de interesse. Então, aqui, olha só, se eu jogar para o lado, olha só, eu consigo enxergar sem essa maxila. Ah, não, eu quero recortar um lado e outro. Eu vou então escolher o sagital, né? Que é o que faz um lado a outro na tomografia. Então, quando eu clico no sagital, ele já não me dá mais a opção de manter essa mandíbula recortada, mas eu posso recortar, por exemplo, a direita toda e manter somente o lado esquerdo. Olha só que bacana. Ou eu posso escolher o coronal, onde eu vou anterior e posterior. E por último, o recorte inteligente, onde a gente tem, olha só, eu posso recortar, olha só, vai depender de onde eu estiver que ele vai fazer esse recorte para mim. Vai depender da posição que eu estiver na minha tomografia, que ele vai fazer o recorte. Então, por exemplo, aqui, olha, quis recortar a parte posterior, ok, ele recortou para mim, tá? Então esse recorte ele é interessante e eu vou redefinir agora, porque eu quero voltar para o meu 3D, então é só redefinir o recorte depois que você recortou. Esses recortes não me serviram muito porque eu queria recortar várias estruturas e deixar somente a mandíbula. Então a gente vem para um tipo de recorte mais personalizado, vamos assim dizer. Então a gente vai aqui, ó, na listinha, vamos em esculpir, e aqui ele tem algumas ferramentas, olha, escultura de desenho livre, escultura de polígono. Vamos então aqui, por exemplo, na escultura de polígono. Eu acho ela um pouquinho mais rápida do que a de desenho livre, mas a gente já vai para ela. A escultura de polígono, eu vou clicando pontos. Então, ó, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. E aí eu vou clicando os pontinhos para fazer o recorte. Então, vamos supor, olha, que eu recortei aqui, mas é muito importante você ficar atento, porque onde você recortar, por exemplo, ó, recortei aqui, ó, para recortar toda a minha maxila. Termino com duplo clique e ele vai me dar a opção de excluir aqui ou excluir aqui. Vou excluir aqui. Essa ferramenta exige um pouquinho mais do computador, tá? Da sua placa de vídeo. Então, pode ser que ele demore um pouquinho. Então tá, eu excluí, vou sair aqui da ferramenta com o ESC para poder movimentar aqui para você enxergar. Observa aqui então, olha, que eu recortei esses dentes. Por quê? Porque eu ignorei a ferramenta aqui e passei com ela por cima dos dentes. Diferente daqui que eu mantive e deixei esses pedacinhos de dente aqui. Quero voltar? Eu venho para essa setinha aqui. Desfazer o último passo, eu venho para essa setinha. Quero desfazer tudo, redefinir, eu venho para esse botãozinho aqui. Então, vamos redefinir. Vamos lá, então, o que que eu quero fazer agora? Ó, vou botar aqui assim, mais ou menos. E aí, eu vou por partes, ó. Vou vir aqui, polígono. Vou clicar. Olha só, tomando muito cuidado para não pegar os dentes da arcada minha de interesse. E aqui atrás, olha, já tenho os dentes da mandíbula. Então, olha, eu vou fechar aqui, duplo clique, excluo.
Vou sair da ferramenta, vou girar aqui e olha só o que que eu vou fazer. Eu vou tentar tirar ao máximo essa maxila da sobreposição aqui da mandíbula e vou desenhando também. Vamos usar agora então a ferramenta de desenho livre, ó. Eu vou clico e arrasto, eu já não vou mais fazendo cliques. Por isso que eu acho que às vezes ela é um pouco mais complicadinha de trabalhar. Então, ó, cliquei aqui, ela terminou para mim e eu vou excluir aqui. Muito bem, excluí mais uma parte. Vamos excluir agora essa parte aqui da coluna. Vou vir aqui, ó, com essa ferramenta que é mais rápida. Olha só. Fui clicando, 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 terminei com 2 cliques, excluir aqui. Aí vamos supor que eu tenha, selecionado essa região, mas sem querer eu tenha excluído essa outra região aqui. Ai meu Deus, fiz tudo errado, né. Deixei só essa partezinha aqui para fora. Sobrou isso aqui, eu posso simplesmente voltar com a minha ferramenta e ele vai aparecer somente a mandíbula aqui. Então eu posso vir aqui, por exemplo, fazendo pequenos recortes de pedacinhos de dente, pedacinhos de estruturas, para poder mostrar somente essa mandíbula aqui. Importante, quando a gente for usar o 3D, eu vou fazer a captura do 3D para mandar para o meu template, mas eu tenho um probleminha aqui no meu MPR, que é o seguinte: todas as partes que eu excluí daqui do 3D, elas sumiram do meu MPR também. Então, é legal eu, depois de ter feito todo o planejamento e tudo mais, no final de tudo, eu jogar esse 3D lá para o meu template. Se eu precisar usar o MPR de novo, eu não prejudico o que eu fiz aqui no 3D. Mas caso eu não precise mais e já joguei todas as imagens do 3D lá para o template, eu vou simplesmente redefinir. Redefini tudo, voltou tudo ao normal. E quando eu redefino, eu perco todas as ferramentas que eu já fiz, porque aí eu não tenho mais como desfazer ou ir para frente ou para trás. Então essa é a nossa ferramenta de recorte e de manipulação do 3D. É muito legal, interessante que você manipule ele bem, né, e que você consiga extrair aí o melhor da sua imagem para mostrar aí para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu colega dentista, né, para o solicitante do exame, um 3D bem bonitão. E aqui a gente tem possibilidade de deixar esse 3D bem bacana.